Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o último padrão de projeto do grupo dos padrões criacionais. O nome dele é Singleton. Eu já utilizava esse padrão há muito tempo antes de saber que ele se tratava de um padrão de projeto, porque ele ajuda muito na criação de classes cujos métodos e propriedades podem ser utilizados em contexto global, ou seja, na aplicação inteira. É muito interessante usar o singleton quando você quer, por exemplo, armazenar as permissões de usuário, as configurações da empresa e também registrar logs da aplicação, que é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Se você se interessou por esse assunto, então pega o seu cafezinho e vem codar comigo. Mas antes de começar, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber todas as notificações do canal. E aqui na descrição eu vou deixar o link do artigo que eu utilizei para poder gravar esse vídeo. Então, chega de enrolação e vamos começar. Bom, para começar, nós vamos abrir um novo projeto e nós vamos salvar esse projeto. Vou criar uma pastinha chamada Singleton. Para manter o mesmo padrão, eu vou colocar que o nome dessa unit principal vai ser o view. E o nome do projeto vai ser Singleton. Bem, vou colocar aqui no caption Singleton. O nome vou colocar como frm main. E eu vou definir ele como screen center. Tá. O que nós vamos fazer é o seguinte. Vou mostrar para vocês qual que é o plano. O plano vai ser um sisteminha assim, ó. Vão ter três funcionalidades. A primeira vai ser cadastrar participante. A segunda vai ser realizar sorteio. E a terceira vai ser abrir o log. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, se eu clicar aqui na tela de cadastro de participante, é uma tela bem simples, eu posso incluir um participante, posso remover também. Vou remover esse último aqui, removi. E o que vai acontecer? Quando eu abrir o log, ó, tá vendo? Vai aparecer todo o log de tudo que foi feito. Então, eu abri a tela de participante, cadastrei um participante, removi um participante. Se eu clicar aqui para realizar um sorteio, eu posso clicar aqui no botão sortear e vamos trazer um resultado de quem foi o sorteado. Então, ó, vou sortear de novo, mudou aqui o sorteado. Vamos ver como é que ficou o log? Tá aqui, ó, participante sorteado, participante sorteado. E aqui também abriu a tela do sorteio. Bem, então eu estou utilizando aqui o padrão Singleton para poder armazenar dentro de um arquivo log todas as informações pertinentes dentro do meu software, que nesse caso aqui é quando ele entra na tela, quando ele insere um participante, quando ele remove, quando ele abre a tela do sorteio, quando ele sorteia, enfim. Aqui tem várias utilidades, né? E é esse exemplo que a gente vai construir hoje. Então vem comigo. Para começar, eu vou reaproveitar a parte visual, que não é o intuito do vídeo a gente trabalhar com parte visual. Então, vamos primeiro construir as telinhas. Eu vou construir essa daqui. Vamos também abrir uma nova tela que vai ser para o cadastro de participantes. O nome dela vai ser FRM cadastro participantes. Essa tela também vai ficar, na verdade ela vai ficar, vou colocar Screen Center também, beleza. Eu vou salvar ela como o cadastro participantes, beleza. Então, vou copiar aqui todos os componentes para cá, depois a gente começa a codificar. Por enquanto só vai ter isso. Agora, vamos também construir a tela do sorteio. Então, a tela do sorteio vai se chamar o sorteio. Vou escrever aqui no caption sorteio. E o nome dela vai ser FRM sorteio. Vou também copiar os componentes para cá. Beleza.
Tá. Vou dar um Ctrl F9 só para compilar, porque nós vamos precisar de um arquivinho. Como a gente não está trabalhando com banco de dados, a gente está trabalhando com o arquivo XML, que é onde vai armazenar os nossos dados. Então, o que eu vou fazer? Já dei o Ctrl F9, eu vou entrar lá na pastinha da minha aplicação, que está aqui, e vou colar esse arquivinho aqui, que é para a gente simular um banco de dados. Então, beleza, já coloquei aqui o arquivinho. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar uma unit, eu vou chamar ela de utils. Então, eu vou chamar ela de utils. Essa unit aqui tem uma função bem básica, que vai ser para armazenar o caminho da minha aplicação. Porque eu vou utilizar isso aqui em diversos trechos do meu código. Então, para não ter que ficar toda hora chamando a função padrão do Delphi, eu vou criar isso aqui que eu acho mais rápido. Então, vou dar um result e eu vou fazer simplesmente um struct by path application. Beleza, deixa eu só dar uses aqui. Tá na seção interface mesmo. E aqui também. Isso aqui a gente vai utilizar bastante no aplicativo. Bom, beleza, já criei isso aqui. Vamos lá. Primeira coisa que agora a gente vai começar a construir o nosso padrão singleton. Para isso eu vou criar uma nova unit. Vou salvar essa unit com o nome de pattern.singleton. E vamos começar. Primeiro eu vou definir aqui type. O nome dessa classe vai ser tLogger singleton e vai ser uma classe. E essa classe vai ter 3 seções: a seção privada, a seção protegida e a seção pública. Na seção privada, nós vamos ter uma variável chamada arquivo log, que vai ser um text file. Tranquilo? Bem, nós também teremos uma outra variável que vai armazenar a instância dessa classe, que a gente vai criar e vai colocar ela aqui dentro dessa variável. Aqui na seção protegida, nós teremos uma função chamada nova instância, que ela vai ser chamada quando a gente precisar fazer a criação dessa instância. Mas por que está na aba protegida? Você já vai ver. Então, logger singleton. Agora na seção pública, que é a seção que o nosso usuário vai ter acesso, né? Quem chamar essa classe vai ter acesso. Nós teremos primeiro uma procedure chamada registrar log. E é simples, eu vou passar uma constante que vai ser um texto do tipo string e ela vai armazenar dentro daquele meu arquivinho de log. Agora sim, temos o pulo do gato, que é uma função chamada obter instância. E ela também vai retornar a nossa classe. E por fim, a gente vai ter um destrutor. Initialize aqui. Não, peraí, tá errado. Assim. Beleza. Vamos dar um Ctrl Shift C e vamos começar a codificar. Para começar, dentro da nossa nova instância, nós vamos fazer uma verificação. E caso a nossa variável, que é a nossa f-instância, não esteja instanciada, não tenha nada dentro da nossa variável, aí sim nós vamos criar. Então, f-instância recebe tLogger singleton.create. Apenas se ela não existir aqui dentro. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos instanciar também um objeto texto, que vai ser o nosso arquivo log, e o caminho vai ser o appdir, e a gente vai chamar ele de log.txt. Beleza. O que é esse appdir aqui? É aquela funçãozinha que a gente criou lá na nossa utils. Então, vou usar ela aqui, ó. Pronto.
Então, basicamente, eu estou criando um arquivo log, que é daquele tipo text file, e aonde que ele está? Está dentro da pasta da minha aplicação, e o nome do arquivo é log.txt. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Se por acaso não existir esse arquivo, acho que eu vou ter que dar uses aqui no sysútios, beleza. Se ele não existir, esse cara aqui, ó, aqui, aí nós vamos e write e close file arquivo log. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui no final, nós vamos retornar a nossa instância. Então, o que nós fizemos aqui? A gente primeiro verifica se a instância não está criada. E se ela tiver new, né? Que ela tiver sem nada dentro, ela vai entrar nesse bloco, vai criar a instância, vai criar o objeto do texto, certo? E se o objeto não existir, simplesmente ele vai fechar o arquivo, né? Agora, se a instância já existir, ele só retorna a própria instância. Então, não corre o risco de eu criar essa mesma instância duas vezes. Porque eu vou chamar essa função que retorna a instância e ela sempre vai verificar se o objeto já está criado. Entendeu qual que é a mágica? Tá. E esse obter instância, para que ele serve? É simples. Ó. A gente vai dar no result dele o logger singleton. Ponto, nova instância. Então, repare, a função que o meu usuário vai ter acesso vai ser essa aqui, ó, obter instância. Quando eu chamar obter instância, ele vai chamar a minha função protegida, que só a própria classe tem acesso, que é essa nova instância, e vai retornar aqui, ó, esse objeto criado. E esse objeto vem para cá e devolve lá para o meu usuário que está pedindo. Então é isso. Eu só vou ter acesso a essa classe, essa função aqui, obter instância. Até aqui tudo bem, né? Então vamos começar a codificar essa registrar log aqui. O que nós vamos ter aqui? Bom, eu vou criar uma variável chamada data_hora, que vai ser uma string. Aí nós vamos dar um append lá no nosso arquivo de log, para poder registrar dentro dele, né, um texto. E o que nós vamos fazer? Eu vou pegar dentro dessa variável, vou dar um format datetime. Dentro desse datetime nós vamos passar dia, mês e o ano, a hora, o minuto e o segundo. Aí eu fecho, pegando a hora atual, a data atual no caso, né? Beleza, e aí nós vamos escrever uma linha lá no final do arquivo. Que arquivo? Arquivo log. O que nós vamos escrever? A data, hora, mais o texto que foi passado como parâmetro aqui em cima. Então eu vou chamar esse método de qualquer lugar do meu código, passando como parâmetro o texto que eu quero que seja armazenado. E por último, nós vamos fechar o arquivo. Close file, arquivo log. Bom, e esse initialize aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai certificar que caso o objeto esteja criado, eu destruo ele. Então, essa seção de código ela é executada toda vez que a gente finaliza o nosso sistema. Então, toda vez que o sistema fechar, ele vai entrar aqui. Se por acaso essa variável tiver recebido alguma classe, tiver alguma coisa diferente de new, ele simplesmente destrói ela. Então, a gente vai ter certeza que quando fechar o sistema, isso aqui vai ser destruído. Beleza, né? Agora vamos começar a codificar o nosso sistema. Então, vou abrir aqui a nossa telinha principal e vamos fazer o seguinte. Aqui, primeiro a gente vai dar uses nas nossas telas de cadastro de participante e também na nossa tela de sorteio. Vamos começar aqui então. FRM, cada participante vai receber a
cadastro de participantes, .create new. Bem, deixa eu aumentar a telinha aqui que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Try finally, vamos destruir ele no final. Create new FRM, cadastro de participantes. E a gente vai dar um show modal aqui. Show modal. Beleza. A gente vai fazer a mesma coisa para a telinha de sorteio. Então, FRM sorteio recebe FRM sorteio, .create new, try finally, create a new, FRM sorteio. E aqui a gente vai dar um show modal também. Show modal. Beleza. E aqui, esse abrir log vai ser um pouquinho diferente. A gente simplesmente vai dar um shell execute para poder abrir o arquivinho txt. E o shell execute eu preciso declarar ele aqui. A unit dele também é shell execute. Shell API, na verdade, aqui, ó. Então eu vou declarar aqui no finalzinho, shell API. Beleza. O que que nós teremos aqui? Vamos ter o handle. Opa, aqui é o handle, que é o primeiro parâmetro do shell execute. O segundo parâmetro é o open, que é o vou abrir um programa externo. E aí o terceiro parâmetro é um id char, que vai receber o nosso appdir mais o log.txt. O appdir, ele está lá naquela nossa unit que a gente criou lá no começo, que é uchoose. Beleza. Por último, nós temos mais três parâmetros, que serão new e o sw show normal. Isso aqui é para poder abrir o programinha na tela. Porque tem outras possibilidades aqui, se eu não me engano, hide ele abre, porém ele abre sem que o usuário tenha acesso, sem ver, né? Então beleza, a gente já codificou os três botõezinhos aqui, abrir log, cadastrar participantes e realizar sorteio. Vamos para a nossa tela de cadastro de participantes. Então, vou abrir aqui a nossa tela. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa tela é criar uma variável aqui na seção privada, que vai ser a nossa variável do logger. ct logger singleton. Então, vamos dar uses nela. Esse aqui é o nosso padrão singleton. Beleza. A gente vai entrar aqui no nosso onCreate para poder instanciar essa variável. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Logger vai receber o nosso tlogger singleton create? Não. Obter instância. A gente sempre vai utilizar o método obter instância. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer uma verificação de segurança aqui para ver se o nosso arquivinho XML está dentro da nossa pastinha. Só isso aqui, ó. E se ele não tiver, simplesmente a gente sai. Vamos dar uses lá na nossa unit que foi criada. É tudo por conta desse appdir. Senão eu teria que colocar aquele texto grandão, né? De pegar o extract file path, passando o application.exename, enfim. Aí para reduzir eu fiz isso aqui. Não é uma boa prática, mas é só para reduzir essa quantidade toda de linha. Então, um errinho aqui. Beleza, né? Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente está no nosso onCreate, né? Então, caso o arquivo exista, a gente vai simplesmente popular o nosso client dataset com esse arquivinho, que é esse aqui. Participante.xml. Beleza. E outra coisa que eu vou fazer aqui também, já que a gente não está trabalhando com banco de dados, eu vou simplesmente desabilitar aqui o log changes, que serve para a gente controlar transação, enfim, fazer um bocado de coisa que a gente não vai utilizar aqui. Então tá. Agora, a gente vai começar a registrar os nossos logs logo quando eu abrir a tela. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aquela variávelzinha que eu já instanciei lá no meu create e simplesmente, log.registra log, tá aqui, ó. Registrar log, passando como parâmetro o texto que eu quero que seja registrado, que vai ser
usuário abriu a tela de cadastro de participantes. Vamos fazer um teste? Vamos dar um Ctrl F9 aqui para ver se vai rodar. Então, primeiro, vamos tentar abrir o log. Ó, tem nada, certo? Agora eu vou clicar aqui, ó. Cliquei, vou fechar, abrir log. Ó, já começou a registrar. Tranquilo, né? Então vamos continuar. Nós agora vamos codificar esse primeiro botão aqui, que é o botão de inserir. Para inserir, bom, a gente não está trabalhando com um banco de dados, então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar o próximo código, criar uma variável para isso. O próximo código sempre vai ser o último registrado mais um. Tem diversas maneiras da gente fazer isso aqui de uma forma mais performática, mais inteligente. Mas o intuito não é esse. É só para a gente não ter o nosso código quebrado aqui. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar o nosso dataset, vou lá para o final, porque eu sei que lá no meu final vai ser o último código, e vou armazenar dentro dessa variável o nosso último código. Client dataset, build by name, código, não, as integer, mais um. Pronto, aí assim eu sei que eu vou ter sempre o próximo código disponível aqui. Beleza? Agora a gente vai dar um append no nosso dataset. O append, para quem não sabe, é um pouquinho diferente do nosso insert, porque o append ele sempre vai inserir no final da nossa lista do nosso dataset. E o insert ele vai inserir no lugar que ele tiver. Então, se ele tiver entre os registros 2 e 3, ele vai inserir ali depois do 2 e antes do 3. O append não, o append sempre vai para o final. O insert é mais rápido, o append é um pouco mais lento. Client dataset, ponto, build by name, código, as integer vai receber o nosso próximo código. Aí, depois disso, a gente vai dar um foco na nossa grid e apontar para o campo nome do cliente, né? Selected field, esse é o nosso client dataset, ponto, build by name, nome. Então, toda vez que eu inserir um novo registro, eu vou pegar o último código que foi registrado, vou dar um append e vou inserir já o código desse novo registro, né? Então, beleza. O remover vai ser bem simples. O remover simplesmente vai pegar o nosso client dataset e dar um delete. Tranquilo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Toda vez que a gente sair do nosso form, eu quero que ele armazene isso lá dentro do nosso arquivo XML, que seria o nosso banco de dados, entre aspas, né? Então, aqui no nosso client dataset, eu vou simplesmente salvar esse arquivo para dentro do nosso arquivinho XML. Beleza. Agora tem aqui no nosso dataset, toda vez antes de inserir, ou seja, no método beforePost, vou fazer só um tratamento aqui, ó, para verificar se o nosso nome está diferente de branco. Então, nome. Para quem não sabe, o trim remove os espaços no começo e no fim do string. Então, o que eu estou verificando aqui? Se o nome for se o nome for branco, né? O nome que eu estou salvando for branco, ou seja, se eu não tiver nada preenchido, eu simplesmente vou cancelar, vou abortar o processo, né? Beleza. Isso aqui a gente vai fazer no evento beforePost. No evento beforeDelete, a gente vai gravar um log. E o log vai ser o seguinte. Primeiro eu vou criar uma variável chamada texto, que vai ser uma string, e vou inicializar essa variável com format participante, vou colocar aqui entre aspas, vai ser um string removido. E aí qual vai ser o parâmetro? Simples.
vai ser o nosso dataset, ponto, field by name, ponto, nome, as string. Então, toda vez que eu remover um participante do meu dataset, eu vou registrar esse log. Beleza, registrei. Agora a gente vai fazer a mesma coisa depois de salvar. Então, no after post, a gente vai fazer a mesma coisa, só que em vez de ser participante removido, vai ser participante cadastrado. Tranquilo, né? Igualzinho. Bom, a nossa tela de cadastro de participantes está pronta. Agora a gente vai codificar a nossa tela de sorteio. A tela de sorteio também vai ser rapidinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é também criar uma variável para o nosso logger, que vai ser do tipo t-logger singleton. Ops, só isso. Ctrl Shift A. Declarei aqui na interface. E agora nós vamos obter a instância dela. t-logger singleton. Obter instância. Então repare, eu estou chamando esse método obter instância de lugares diferentes, de telas diferentes. Porém, toda vez que ele chegar aqui no obter instância, ele não vai simplesmente criar de novo, ele vai verificar, ó. Tá vendo? Se não estiver associado a nada essa variável, aí sim ele cria. Mas, caso contrário, ele só retorna ela. E essa é a razão pela qual a gente utiliza o singleton. Mas tem que tomar cuidado, a gente não pode utilizar isso aqui em todas as nossas classes não. Porque uma vez que a instância é criada, ela vai ficar em memória o tempo inteiro. Então, se você utilizar isso aqui para todas as classes do seu sistema, você vai sobrecarregar demais a memória do computador do usuário, né? Então, tem que usar isso aqui com muito cuidado. Bom, beleza. No nosso create, eu já instanciei a nossa variável. No nosso show, a gente vai registrar um log, dizendo que o usuário abriu a tela de sorteio. A gente vai criar uma procedurezinha chamada preencher participantes. Que a gente vai chamar essa função aqui no nosso show também. Então, vou dar um Ctrl Shift C e vamos começar a codificar ela. Primeira coisa que a gente vai fazer, assim como lá na outra tela, a gente vai verificar se o arquivinho existe, né? Se o arquivo existe, que arquivo? E participante.xml. Se ele não existir, a gente sai. Então vou dar uses lá naquela nossa utils. E aí, como é que eu vou preencher os participantes? É simples, eu vou pegar o nosso client dataset, vou ler o nosso arquivinho XML, copiar aqui, que eu estou lendo o nosso arquivo XML, vou apontar, vou voltar para o nosso ponteiro lá para o início do dataset, down first, e aí a gente vai varrer esse nosso client dataset. Aqui é um not. E aqui eu já dou um client dataset. Next. Então o que nós vamos fazer aqui? A gente simplesmente vai adicionar lá no nosso list box itens.add, passando como parâmetro nosso nome do participante, field m nome as string. Beleza. Bom, então já estamos preenchendo os participantes no nosso show. E agora, por fim, a gente vai codificar o botão sortear. O botão sortear vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada sorteado, que vai ser o índice do participante que foi sorteado. Vou chamar a função randomize, que é uma função que faz com que o próprio Delphi faça um sorteio interno dentro do compilador. E aí, eu vou pegar a nossa variável sorteado
e vou dar um random, passando como parâmetro o meu listbox.count. Só que o nosso listbox.count, lembrando que o primeiro índice começa com 0. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 participantes, o count dele, ele vai me retornar 3. Porém, eu tenho que considerar que o último índice é 2, porque começa pelo 0. 0, 1, 2. Então, aqui eu poderia fazer -1, para não estourar a posição da memória, né? Ou então posso usar a função pred, que é o último índice antes do... Ou melhor, é o penúltimo índice, né? Dentro do nosso listbox, dentro do nosso count. Então, a gente vai pegar o nosso listbox e vai posicionar o nosso item index para o número que foi sorteado. E por fim, a gente vai escrever lá no edit. Faltou um ponto e vírgula aqui em cima. Beleza. No edit do sorteado, a gente vai escrever o texto. E cadê o texto? Está dentro do nosso listbox. Itens. Aqui, sorteado. E aí a gente pode registrar esse log. Então a gente entra lá no nosso log, registrar log. E a gente escreve aqui, participante sorteado. Quem foi? Foi esse cara aqui. Poderia pegar do edit também. Beleza, prontinho. Vamos testar? Vamos dar primeiro um Ctrl F9 aqui para ver. Não deu erro, não deu warning, hint, nada. Então, beleza. Primeiro eu vou abrir o nosso log e vou apagar tudo aqui, ó. Apaguei tudo. Então, vou abrir de novo. Não tem nada. Fechei tudo. Vamos lá. Primeiro, cadastrar participante. Vou cadastrar um novo participante aqui chamado Delphi. Tá vendo? Já pegou aqui o número 9, porque ele está depois do 8. E vou fechar. Abrir log. Tá aqui, ó. O usuário abriu a tela. Participante Delphi cadastrado. Agora vamos remover. Abri a tela. Removi. Fechei. Ó. Abri a tela e removi. Agora vamos para o sorteio. Já trouxe aqui automaticamente os participantes e vamos sortear. Então sorteou a Beatriz. Vamos ver aqui, ó. Vou fechar a tela, abrir log. Ó, participante sorteado, Beatriz. Vamos de novo. Sortear Jefferson, Matheus, Nathan. Tá vendo? Ó? Anderson. Vamos ficar no Anderson. Fechei. E tá aqui, ó. Tudo registrado. E o mais legal é que você não vai ter nenhum tipo de memory leak utilizando o padrão singleton, porque ele sempre vai ser finalizado aqui quando o seu software for fechado. Então é isso. Esse padrão tem que ser utilizado com muito cuidado. Como eu disse antes, se você começar a utilizar o singleton para todas as classes do seu sistema, todo o seu sistema vai ter acesso a todas as classes, o que fere completamente o padrão Solid, né? Os princípios Solid, que eu também vou falar sobre isso. Mas por hoje é isso. Então, eu agradeço muito a presença de vocês até aqui. Não esquece de deixar o like. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os padrões estruturais. Tem muita coisa pela frente ainda que vocês vão gostar. Então é isso, gente. Vejo vocês logo mais. Tchau, tchau.